Bem-vindos a mais uma aula do curso História do Cristianismo e Espiritismo. Hoje daremos continuidade ao tema que já estamos tratando, de Jesus em Jerusalém, falando mais especificamente da última ceia. O que o método histórico-crítico pode nos dizer em relação a esse momento? Será que ele foi parecido, com esse quadro que nós vemos aqui, tão famoso, pintado por Leonardo da Vinci? É o que nós vamos descobrir na aula de hoje. Mas para que a gente possa entender melhor, essa ceia, a gente precisa trabalhar num contexto. E esse contexto, então, é o contexto da Páscoa judaica. Jesus era judeu, viveu entre os judeus, e ele vai, então, para Jerusalém para comemorar a Páscoa junto com os seus discípulos. Mas qual é a origem dessa festa tão importante para o povo judeu? A gente precisa, então, voltar um pouco no tempo e lembrar do patriarca Jacó e de seus filhos, Jacó, que teve 12 filhos, e esses geraram, então, as 12 tribos de Israel. Em um determinado momento, eles migram da Terra Santa para o Egito, e lá eles se estabelecem e vão se multiplicando, a tal ponto que o país ficou repleto de israelitas. Os egípcios, preocupados, então, com esse crescimento, começaram a colocar esse povo na servidão, obrigando os israelitas ao trabalho, tornando-lhe a vida amarga e com duros trabalhos, ou seja, a vida deles começou a ficar bastante difícil. E aí, então, nós vamos ter o Moisés, que foi aquele que foi o escolhido para libertar aquele povo da escravidão. O Moisés que tinha sido sobrevivido à matança que o faraó impôs aos primogênitos dos israelitas. Ele sobreviveu porque, segundo a Bíblia nos conta, ele teria sido colocado num cestinho nas águas do Nilo, teria sido então recolhido pela princesa do palácio e teria sido criado então nesse palácio. Depois, já como adulto, ele descobre as suas origens israelitas. Então, ele vai ter um momento de encontro com Deus, nessa sarça ardente. Deus vai aparecer para ele e vai dizer que ele tinha uma missão muito importante, que ele deveria procurar o faraó, para que ele pudesse fazer sair do Egito o povo dele. E Moisés, então, vai procurar o faraó, falando que o Deus de Israel mandava que ele deixasse o povo partir para que fizessem uma festa no deserto. É claro que o faraó não facilitou a vida dele. E aí a gente vai ter uma narrativa de um embate entre Moisés e faraó, entre esses dois poderes, em que vai ter uma sucessão de pragas nesse Egito, e que vai cada vez mais minando aquela confiança do faraó, fazendo com que finalmente, quando acontece a última praga, ele concorde em libertar o povo israelita. Então, é nesse contexto da última praga que a gente vai ter a primeira Páscoa judaica. Deus disse que ia enviar o anjo da morte para matar todos os primogênitos durante aquela noite. E a maneira com que os israelitas poderiam se proteger contra esse anjo da morte seria, então, com o sacrifício de um cordeiro, e esse cordeiro sacrificado, ele teria todo o seu sangue drenado, e esse sangue teria que ser colocado nos batentes da porta, conforme a gente vê aqui a imagem. A carne desse cordeiro deveria ser assada, eles deveriam preparar, então, um alimento para a viagem. Então, naquela noite, em que o anjo da morte passaria, eles sabiam que seria a última noite deles lá no Egito, porque Deus havia assim falado. Então, eles vão comer esse cordeiro, fazer uma reunião, uma ceia, onde eles comeriam o cordeiro, onde eles comeriam os pães ázimos, que são os pães sem fermento, porque eles tiveram que preparar tudo muito rápido, então não deu tempo de fermentar o pão,
né? E essa refeição que eles fazem justamente na véspera da saída do Egito é que foi considerada a primeira Páscoa. Então, diz lá o Êxodo, quando vossos filhos os perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa para Yahvé, que passou diante das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, mas livrou as nossas casas. Então, naquela noite, o anjo da morte passa por essas casas. E Páscoa tem justamente o significado é passagem, né? Ele passa e não mata os primogênitos. E também tem o significado da passagem no sentido da saída, né? Eles saem do cativeiro e passam então para o deserto, atravessando o Mar Vermelho, né? Conforme aí uma história que já é bastante conhecida. Então ficou na memória desse povo que esse momento, essa ceia de Páscoa, deveria ser então realizada todos os anos para lembrar desse momento em que eles se libertaram daquele cativeiro egípcio e foram então, né, foram para esse momento de liberdade. Esse jantar, essa ceia, ela tem um ritual, né, que é muito parecido até os dias de hoje, que é chamada de Seder. Seder que significa ordem, porque é muito importante que cada coisa seja feita na sua ordem. Enquanto eles lembram dessa história, né, desse êxodo que foi essa saída do Egito, eles vão então passo a passo realizando esse ritual dessa ceia. Então, primeiro o cordeiro era trazido e preparado. Também preparavam-se os pães ázimos e as ervas amargas, juntamente com o vinho e a conserva de frutas doces. Na época de Jesus, que existia o templo, esse cordeiro ele era sacrificado e assado no templo de Jerusalém. Então, na véspera ali, né, no dia em que eles estavam nesse preparativo para essa Páscoa, eles iriam então ao templo de Jerusalém, sacrificar o cordeiro, assar e trazer então para comer com as suas famílias. O chefe da casa fazia um brinde, ação de graças, bebia e os convidados o acompanhavam, cada um bebendo em sua taça. Por ser uma reunião festiva, então o vinho, né, fazia parte desse ritual. E sempre, né, nesse sentido de agradecimento, né? Eles eram gratos porque tinham sido libertados daquele momento de servidão. Depois, comiam as ervas amargas mergulhadas em vinagre ou água salgada, para lembrar então de como era amarga a vida deles no tempo do cativeiro do Egito. Depois eles cantavam cânticos, né? Um dos exemplos é o Salmo 113a ou 114. É o mesmo salmo, mas aí você vai ter uma pequena diferença de numeração entre as Bíblias católicas e protestantes, né? Então aí fica a referência para vocês depois buscarem, né, um pouco mais, se informar sobre isso. Então, finalmente, o chefe da casa tomava 2 pães, partia um deles em 2 pedaços, punha-os sobre o pão inteiro, abençoava, cobria tudo com ervas amargas, mergulhava no molho, comia um pouco e distribuía com as seguintes palavras: este é o pão da aflição que nossos pais comeram no Egito. Então, veja bem, esse ritual da partilha do pão, da bênção do pão e da distribuição que a gente vai ver Jesus repetindo, né, durante a sua ceia, era algo que era comum, que era esperado naquele momento. E aí, então, agora que a gente já sabe, já entendeu um pouquinho, né, como é que é essa dinâmica da Páscoa e a sua origem, nós vamos então voltar para aquele momento em que Jesus está em Jerusalém. Antes de acontecer, né, essa ceia de Jesus, a gente teve vários momentos importantes.
Se você ainda não assistiu, né, a aula anterior, é muito recomendável que você assista para que ajude então a entender esse contexto. Então procure lá a aula Jesus e Jerusalém e assista, que vai ajudar, né, a entender. Vou falar aqui brevemente, né, o que está muito bem explicado lá. Então a gente vai ter aqui dois acontecimentos muito importantes. Um é a entrada triunfal em Jerusalém, onde Jesus ele é aclamado, né, como Messias, ele é recebido então, né, aos gritos de Hosana ao filho de Davi, ou seja, salva-nos, filho de Davi. Então aquelas pessoas o recebem entendendo que ele era o Messias. Então ali, uma festa, que era uma festa que lembra a libertação do povo. Você ter alguém que é aclamado como um Messias, que era esperado que libertasse o seu povo, com certeza atrairia, né, a atenção dos romanos, que eram que dominavam o povo judeu naquela época. Então Jesus aqui, nesse momento, ele sabe que ele está colocando a sua vida em risco por conta desse domínio romano, né? Na época da Páscoa, os romanos enviavam tropas, né? Eles tinham era uma preocupação constante, porque era bastante comum, né, nesse momento, né, de extremo nacionalismo, ocorrerem revoltas, né, tentando se libertar. Um outro foi a purificação do templo, né, em que Jesus vai então na área em que era trocado o dinheiro, em que os animais para o sacrifício eram vendidos. Ele vai então armar ali, né, uma confusão, né, e criticando, né, aquela elite do templo que estava, de uma certa maneira, explorando, né, o povo judeu. Então veja, aqui em dois momentos ele se coloca em perigo. E não era preciso, né, nem ter assim poderes sobrenaturais para compreender que a vida dele estava em sério risco. Então, percebendo que ele iria, né, provavelmente morrer, ele vai fazer uma ceia de despedida com os seus seguidores. E aí, para essa última ceia, nós temos 4 versões, cada uma um pouco diferente da outra. Então, a gente pode dizer que a gente tem a múltipla confirmação, no sentido de que a gente tem as menções, né, que Jesus realizou uma última ceia nos 3 sinóticos, no Evangelho de João e também na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. No entanto, cada narrador vai contar essa história de acordo com a prática cultural de sua comunidade. A gente tem que lembrar que nenhum dos autores dos evangelhos foi testemunha ocular, estava lá. Então, Mateus, né, e João, que teriam sido discípulos de Jesus e que estariam lá, na realidade, esses evangelhos eles foram atribuídos a Mateus e João muito tempo depois, né? E porque inicialmente eles não tinham nome, né? Não levavam o nome dos seus autores. Então, quem tem dúvidas sobre esse assunto, é recomendado que assista, que veja a aula, então, que fala da formação da segunda aliança. Os sinóticos, eles vão nos trazer as palavras eucarísticas, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho, bem como também na primeira epístola de Coríntios. Então, eles são parecidos, mas com diferenças. Não daria para a gente ler cada um aqui, né? A aula ia ficar muito longa. Então, o que eu recomendo? Que vocês peguem, né? Aqui você tem, aqui no canto superior esquerdo, as menções de onde você encontra essas versões e que procure dar uma lidinha comparando uma com a outra para verificar, né, como são diferentes essas versões. João é o mais diferente de todos, né? São vários capítulos, né, que vão falando dessa última ceia.
ela tem a instituição do lava-pés, que só aparece no Evangelho de João, mas nenhum outro. O novo mandamento, que eles deveriam amar uns aos outros, como Jesus o tinha amado. E também um longo discurso de despedida. Nos sinóticos, há uma dinâmica, né, para essa última ceia, que seria a preparação para a ceia de Páscoa. Então mostra como eles escolheram o lugar onde essa ceia iria acontecer, o anúncio da traição, e aí, né, a gente tem a traição de Judas, é nesse momento em que Jesus anuncia que ele ia ser traído, mas lembrando também que não foi só Judas, né, que de uma certa maneira traiu Jesus, porque a gente tem Pedro negando Jesus, né, várias vezes. A gente tem, no momento em que Jesus é crucificado, a gente não tem aqueles discípulos, 12 mais próximos, né? Então, no fim das contas, né? Vários foram aí os discípulos que fraquejaram, né? E não é para menos, né, gente? Se a gente for ver, eles estavam arriscando suas vidas, né? E aí são pessoas, são seres humanos, e é importante a gente ter esse olhar, né, de que eles são seres humanos também e que fraquejam. Então, seguida da fração do pão e do vinho, o anúncio de uma nova ceia no reino e logo depois a saída para o Monte das Oliveiras. Foi uma ceia pascal, ou seja, foi uma ceia de Páscoa segundo os ritos judaicos? Aí a gente vai ter que dar uma olhadinha no que a gente encontra nas nossas fontes históricas. Porque a gente vai ter uma discrepância na questão dessas datas. Para João, no Evangelho de João, essa ceia acontece na véspera da Páscoa. E não é uma ceia de Páscoa, é uma ceia pré-pascal. A morte de Jesus, ela vai acontecer, né, no Evangelho de João, no momento em que os cordeiros estão sendo sacrificados, para que a Páscoa acontecesse, então, na noite subsequente. Para os sinóticos, ela é sim uma refeição pascal. E aí os três concordam, né, nessa cronologia. Ambos, né, tanto o Evangelho de João quanto os sinóticos, a ceia acontece ao iniciar da sexta-feira. E aí falou, mas como é que pode? Eu não entendi. Você falou que não é o mesmo dia, mas eles iniciam na sexta-feira. Por quê? O calendário judeu é um calendário lunisolar. Então, ele vai mudar a data, né? Cada ano cai num dia da semana diferente. Então, né, não é de se estranhar que um tenha sido na sexta, porque não é assim, tipo hoje pra gente. A Páscoa é sempre no domingo. Varia qual é o domingo, mas é sempre num domingo. Para eles era sempre 14 Nissan, aquele dia do mês. No entanto, né, o dia da semana variava. E a gente tem que entender que o dia, para os judeus, começava no pôr do sol. Então, o nosso, né, que começa aí a partir da meia-noite, 1 minuto, para eles o dia começava sempre ao pôr do sol. Então, quando o sol se põe, né, e está escuro, então já é um novo dia. O Paulo, ele não menciona se era uma refeição de Páscoa ou não. A gente não sabe, ele diz sim que Jesus teve essa ceia com os seus discípulos, mas ele não menciona se era ou não uma refeição pascal. Então a gente fica, né, com a dúvida, né, qual desses seria, né, o mais correto. A maioria dos estudiosos nega que seja uma ceia pascal, né, e por alguns motivos. Primeiro, não há menção ao alimento típico, que era o cordeiro. A gente tem ali o preparo, né, eles vão preparar, mas na hora que Jesus está, né, dividindo ali o alimento, ele não é mencionado. A noite de Páscoa era uma noite festiva, onde toda a família se reunia, né, e passava ali fazendo aquele ritual. Então, se aquele realmente fosse um jantar de Páscoa, né, será que os sacerdotes do templo prenderiam e julgariam Jesus? Não.
né? Não faria nenhum sentido esse julgamento e essa prisão durante essa noite de Páscoa, porque todas essas pessoas, esses judeus, estariam junto com as suas famílias. No entanto, não há consenso. Alguns especialistas dizem que, na realidade, a datação de João ela é teológica, porque ele quis colocar Jesus morrendo no momento em que o cordeiro é sacrificado, para dizer que Jesus, então, seria, né, o novo cordeiro. E, assim, no final das contas, a gente pode, né, ter aí algumas conjecturas, mas a gente não tem como afirmar, né, 100% de certeza se essa foi uma ceia pascal ou não. Porque quando a gente trata com o método histórico crítico, a gente tem as limitações das fontes, né? E aqui, como a gente tem uma discordância entre fontes, a gente não consegue, então, estabelecer se seria uma ceia pascal ou não. Como era uma ceia solene, a presença do vinho era certa, né? Era de se esperar que tivesse vinho, mesmo que não fosse uma ceia pascal, era uma ceia festiva, teria a presença do vinho. E é muito provável que outras pessoas estivessem nessa ceia. Primeiro, porque Jesus era adepto da comensalidade aberta. A gente vai ver, então, que era muito comum Jesus comendo com muitas pessoas. Essa comensalidade era um símbolo do reino. E se fosse realmente o jantar de Páscoa, as famílias estariam reunidas. Então, a gente sabe que Jesus, quando foi para Jerusalém, ele não foi só com seus 12. Né? Ele tinha mulheres que o seguiam, algumas eram mães de apóstolos, né? E outros discípulos. Então, com certeza, né, sendo uma ceia pascal, haveriam outras pessoas ali desse ciclo de Jesus naquele ambiente. Aqui nós vamos analisar, então, eu vou pegar uma das versões, né, dessa bênção do pão e do vinho, para a gente pensar, trabalhar um pouquinho sobre ela. Enquanto comiam, ele tomou um pão, abençoou, partiu e distribuiu-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, dando graças, deu-lhes e todos dele beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Então, se a gente analisar essa imagem que a gente tem aqui, é muito mais provável que a ceia tenha sido mais próxima dessa do que na imagem que a gente viu logo no início, né, da aula, em que mostrava, né, aquele quadro da última ceia de Da Vinci. Então, eles no chão, né, com almofadas, reclinados uns sobre os outros, todos comendo, né, com a mão dentro nas mesmas vasilhas. Então, é mais esse estilo que a gente poderia esperar, então, dessa última ceia. Vamos analisar um pouquinho, então, sobre essa questão do significado do pão e do vinho. Primeiro, para Jesus, o pão, ele era o alimento, ele era a subsistência. Basta a gente, né, ver a oração do Pai Nosso, em que ele diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Muitas daquelas pessoas estavam vivendo, né, um momento de muita dificuldade e que não tinham muitas vezes nem o pão para comer. Então, o símbolo, né, esse símbolo do pão é muito forte no sentido de que ele é da subsistência, né, tem a ver com essa coisa da sobrevivência. Mas não só. A partilha do pão e a bênção pelo anfitrião era um costume. Então, não é de se estranhar que Jesus tivesse abençoado e partido e distribuído aquele pão. O que ele vai trazer de novidade não é a partilha em si, mas é essa questão de comparar, né, o pão, aquele pão que estava sendo servido, com o seu próprio corpo, né, em que nesse momento em que ele já imaginava então que iria morrer. O banquete no reino de Deus, né, é muito comum, e aí também a gente tem uma aula só para falar sobre o reino de Deus, o discurso, em que vai tratar disso bem especificamente na questão de como
o reino de Deus, né, era visto por Jesus como um grande banquete, um momento de festa, onde as pessoas se reuniriam, não teriam mais fome, não passariam mais necessidades. Então, a gente ter, né, essa ideia de Jesus fazendo uma última refeição, um último banquete com os seus discípulos, né, dizendo para eles que depois dela eles se reencontrariam no reino de Deus, é algo que tem muito a ver, né, com esse discurso que Jesus sempre trouxe durante a sua vida. E aí a gente precisa entender que o Cordeiro Pascal, ele não era um sacrifício substituto nessa questão da Páscoa. Lembra da origem da Páscoa? Aquele cordeiro, ele serviu para proteção e também para o alimento na fuga. Existe um costume judaico do bode expiatório, né, em que existia esse bode que era sacrificado, né, em nome, né, do perdão dos pecados do povo, mas não era esse o Cordeiro da Páscoa. O sentido do Cordeiro da Páscoa era de proteção e dessa lembrança daquele momento de libertação do povo. Beber o sangue era proibido para os judeus. Então, sempre que eles comiam qualquer animal, esse animal precisava ter um rito, né, de abate. Todo o sangue dele tinha que ser drenado, porque o sangue, ele é vida e só a Deus pertence esse sangue. Então, quando Jesus, né, fala que o vinho era o seu sangue que eles deveriam beber, de maneira nenhuma aqueles judeus entenderiam aquilo como algo real, somente como metáfora, porque eles nunca beberiam sangue, né? Não faz sentido. Para o judeu é proibido beber um sangue. Então, eles entenderiam aquilo, com certeza, no seu sentido metafórico e não real. A bênção do vinho, que era bastante comum, e a menção desse vinho como um cálice da salvação, ela tem, então, os seus ecos, né? Por exemplo, no Salmo 116. Então, também é algo que provavelmente Jesus possa ter falado. A refeição, então, aquela refeição e aquelas palavras de esperança para os discípulos, né, seriam, então, o legado que Jesus deixaria para eles, né, no sentido de tranquilizá-los e também instruí-los, né, para os dias de dificuldade que eles iriam passar. Em questão da Eucaristia como um sacramento, a igreja hoje entende que naquele momento Jesus estava instituindo um sacramento da Eucaristia. Será que realmente naquele momento era essa a intenção que Jesus tinha e foi assim que aqueles seguidores que estavam ali entenderam? Essa Eucaristia, né, que é conhecida hoje, é um sacrifício vicário para o resgate dos pecados. Ou seja, Jesus estava se imolando, se entregando, né, para o resgate dos pecados. Vamos analisar, então, o que a gente tem ali, a gente pode extrair dos documentos, das fontes. Primeiro, vamos começar com João. João não menciona as palavras eucarísticas na ceia, tá? Na ceia de João, Jesus não parte o pão, o vinho e fala que esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Mas a gente tem no capítulo 6, uma menção de Jesus falando que ele é o pão vivo e que é necessário comer o seu corpo para ter vida eterna. A gente encontra uma ressonância, né, nessa questão de Jesus comparando o seu corpo com o pão, né, mas não naquela ceia, né, no momento anterior. Lucas e Paulo diz, né, quando ele vai então partir o pão e distribuir, ele vai dizer que aquele corpo é dado por vós. Marcos e Mateus, a gente tem todos bebendo do mesmo cálice. E ele vai dizer então que o sangue é derramado por muitos.
Lucas vai dizer que esse sangue é derramado por vós, ou seja, aqueles que estavam ali naquele ambiente. Apenas Mateus fala em remissão dos pecados. Somente Mateus. Nenhum dos outros, em nenhum momento, vai dizer que aquele corpo, que aquele sangue é derramado para a remissão dos pecados. Lucas e Paulo vão dizer, então, que aquele ritual da partilha do pão e do vinho deveria ser repetido em memória, né? Então, aquela ceia seria uma ceia memorial, para que eles se lembrassem de Jesus e aguardassem, então, esse reencontro no reino. Então, se a gente for fazer uma análise aqui das fontes, a gente não, assim, vai entender que esse sentido de remissão dos pecados, né, ele não vai ter uma múltipla confirmação, né, porque apenas Mateus vai falar, né, dessa questão. E aí o que acontece é que aqueles seguidores de Jesus, os primeiros seguidores, realmente passaram, né, a fazer uma refeição memorial para lembrar de Jesus e daquele momento de sacrifício e de sofrimento, que foi conhecida, então, era conhecida como a ceia do Senhor, como ela era nas primeiras comunidades. Então, vamos ver aqui, né, o documento mais antigo, né, o que a gente tem mais antigo, que vai falar sobre essa tradição da ceia de Jesus, é a primeira epístola aos Coríntios, que foi escrita antes, inclusive, dos evangelhos. E o que diz? Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Ou seja, Paulo diz que recebeu isso, essa tradição, direto de Jesus. Uma aparição de Jesus ressuscitado, talvez, né? Ele não diz, ele diz que recebeu direto. E o que Jesus, então, teria dito para ele? Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, essa ceia deveria ser repetida, né, pelos cristãos, aguardando, então, esse momento em que Jesus retornaria. E a gente tem uma menção muito interessante, porque é uma fonte não cristã, que é um trecho de uma carta de Plínio ao imperador Tibério, que ele vai falar, né, brevemente, vai fazer uma menção sobre essa ceia do Senhor. Diz assim: por outro lado, eles afirmavam que toda sua falta ou seu erro se limitara a reunir-se habitualmente num dia fixo, antes do nascer do sol, para cantar entre si um hino a Cristo, como se fosse um Deus, e para se comprometer através de juramento, não a perpetrar este ou aquele crime, mas a não cometer nem roubo, nem pilhagem, nem adultério, a não faltar à palavra dada, a não negar a devolução do que lhe foi confiado quando solicitado. Depois disso, eles tinham o costume de se separar para voltarem a se reunir, a fim de fazer uma refeição, mas uma refeição bastante comum e inocente. Ou seja, aqueles cristãos, então, passaram a realizar, né, essa refeição comum, mas não mais como uma Páscoa, não mais naquele ritual da Páscoa judaica, nem mesmo uma vez ao ano, né? Eles passaram a fazer isso aos domingos, que teria sido o dia que Jesus ressuscitou. E aí, desse ritual, né, dessa ceia, é que ele foi se desenvolvendo, né, se aperfeiçoando e sendo modificado até o ritual que hoje acontece em todas as missas, né, as missas católicas, onde o padre abençoa aquela hóstia, né, que significa o pão,
o vinho, que significa a hóstia, que é o corpo de Cristo, o vinho, que é o sangue de Cristo, e naquele momento entende-se que aquela hóstia e aquele vinho realmente se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Mas esse entendimento é um entendimento muito posterior. Muito posterior. Essas primeiras comunidades faziam isso realmente em memória de Jesus, na espera, né, de que ele retornasse em breve. Para concluir, então, a gente então vai compreender que o sacrifício pascal, na realidade, originalmente, ele era uma ação de graças. Ele tem o sentido de libertação. Que a ceia do Senhor, ela é diferente da ceia da Páscoa judaica. Apesar, né, de que, segundo os sinóticos, essa ceia, última ceia, tenha sido uma ceia pascal, se não uma ceia pascal, mas num contexto ali, né, de uma festa de Páscoa, ela passou a ser ressignificada pelos seus seguidores, né, se tornando então uma ceia de memória, né, daquele momento em que Jesus se despede e que diz que vai retornar então em algum momento e eles estarão reunidos no reino. A ceia do Senhor, ela simboliza uma nova aliança. Então, aquela aliança que tinha sido feita com Abraão e seus descendentes, ela agora ela vai ser modificada. É uma nova aliança, uma aliança de Deus, né, com Deus através de Jesus. E é também um sacrifício pelo reino e memória das primeiras comunidades. Então, por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links de vídeos interessantes para vocês assistirem. Além desses que eu já comentei, tem um link bem bacana, que é uma reportagem sobre a Páscoa judaica nos dias de hoje, para que vocês possam compreender de que assim, pouca coisa mudou, né, da época de Jesus para cá. Então, a gente se encontra aí numa próxima aula do curso. Até mais!